Hoje a nossa aula é sobre despigmentação. Vou explicar a diferença primeiro entre despigmentação, camuflagem e neutralização, que eu vejo que as pessoas confundem muito. A despigmentação é toda vez que eu retiro da pele um pigmento indesejado, tá? A neutralização é toda vez que eu quebro uma cor indesejada com outro pigmento, com outra cor. Então vamos lá, vamos ilustrar isso. Lembra, assim, acho que um exemplo que todo mundo já viu. Às vezes tem loirinhas, né? Pessoas que descoloram o cabelo, tem um cabelo loiro, que tá meio amarelado, alaranjado. E aí se usa uma máscara azul ou roxa para quebrar aquele alaranjado, amarelado e ficar platinado de novo. O que é aquilo ali? Aquilo ali é uma neutralização. Quando a gente usa uma cor, que no caso das loirinhas é o roxo ou o azul na máscara, para quebrar uma cor indesejada, que no caso também seria o amarelo ou o laranja. Isso é neutralização. É diferente de despigmentação. A despigmentação é quando eu retiro o pigmento dali. Então eu tenho uma micro, independente se essa micro está vermelha, roxa, rosa, azul, independe. Ou se ela está no tom certo. Eu tenho um pigmento indesejado e eu vou retirar daquela pele. Ou via laser, ou via ácido, ou via jato de plasma. Eu vou explicar as técnicas aqui. Vou falar os prós e contras e tudo mais daqui a pouquinho, tá? E a diferença também da camuflagem. Muita gente pergunta, professor, o que é a camuflagem? Camuflagem é quando eu pego um pigmento cor de pele e jogo por cima de um pigmento indesejado. Então, por exemplo, vamos falar como se eu tivesse uma micro aqui indesejada. Exemplo, aí a profissional que camufla viria e ia fazer uma micro por cima da minha micro com pigmento cor de pele. Eu não indico camuflagem, a não ser em último caso. E quais são esses últimos casos? O último caso é quando a cliente já fez várias sessões de despigmentação e não houve uma retirada completa de pigmento. Aí a gente consegue camuflar aquilo ali para melhorar um pouquinho. Ou quando o cliente tem alguma reação alérgica, por exemplo, às técnicas de despigmentação. Aí também a gente pode acabar optando pela camuflagem. Em último caso, gente, pigmento está indesejado, não é para camuflar, é para despigmentar primeiro, não é para camuflar. Camuflagem é o último caso, tá? A gente vem com pigmento cor de pele. Então vamos lá. Quando despigmentar? Eu vou despigmentar toda vez que eu tiver um design errado, erro de profundidade, cores fantasia ou maquiagem definitiva, que é aquela técnica bem antigona. Eu vou explicar esses 4 pontos aqui. Design errado. Vamos lá. Vamos falar que Tássia, tenho uma micro aqui na minha testa. Independente se essa sobrancelha está desenhada bonito, se ela está numa cor bonita. Aqui tá legal? Não. Então, se o design está errado, está no lugar errado, independente se é uma sobrancelha que está bonita, você tem que despigmentar. Por exemplo, eu tenho uma sobrancelha desenhada na minha coxa. Eu vou ter o quê? Que despigmentar, se eu não quero aquilo ali, está no lugar errado, entende? Então, se o design está no lugar errado, ou está muito grosso, enfim, o design está errado, aí você tem que despigmentar, tá? Outro erro muito comum é o erro de profundidade. Eu mostrei numa live aqui esses dias, em relação ao erro de profundidade, o que pode acontecer. Erro de profundidade, o pigmento fica cinza e expande. Não tem jeito, fica cinza e expande. Eu tô buscando uma foto aqui, porque eu sei que eu tenho, mas eu acho que ela não tá fácil de eu achar aqui, mas eu sei que eu tenho uma foto. Então deixa eu ver se eu acho. Erro de profundidade, o pigmento expande e fica cinza. Vocês entendem por que ele expande e fica cinza? Eu vou explicar aqui. Gente, erro de profundidade, aí na verdade, nessa banana, nesse treino, eu estou mostrando a diferença de uma profundidade para outra. É nítido que onde está mais escuro, que eu fiz as setinhas, está mais profundo. Concordam comigo? Conseguem ver que tem até uma sombra no fundo, onde está mais escuro? É o mesmíssimo pigmento. Porém, onde está mais escuro, no meu treino, na minha pele, na minha técnica, na minha prática, quer dizer que a profundidade está maior. É um dos indicativos para a gente corrigir treino, porque eu corrijo os treinos dos meus alunos, eles me mandam. E aí eu faço as setinhas na foto e falo, aqui a profundidade tá maior e tal. Como que eu sei disso? Pela cor.
é a mesma cor de pigmento. Você não está trocando a cor do pigmento, mas se está mais escuro é porque está mais profundo. Então, erro de profundidade fica escuro, cinza e expande o pigmento. São esses 3 fatores. Então, todo erro de profundidade a gente tem que despigmentar. Por quê? Porque dá uma sombra cinza no fundo, expande e fica cinza. Deixa eu explicar por que o erro de profundidade expande e fica cinza. Isso aqui é a parte mais importante da live. Prestem atenção. Toda vez que eu vou enxergar uma cor, por exemplo, esse rosa aqui, a cor, a luz branca, que tem todas as cores, bate aqui. Essa tampinha absorve todas as cores e emite para o meu olho a cor rosa. E aí meus cones e bastonetes que estão aqui no meu olho vão captar essa informação e mandam para o meu cérebro essa informação, que essa cor é rosa, beleza? Agora, quando eu tenho um pigmento muito profundo na pele, o que acontece? Eu tenho que pegar essa imagem, vou até anotar, imagem, erro, boca, porque tem uns erros de boca que a gente vê, depois eu vou jogar nos stories para vocês, tá? Que o pigmento é rosa, a pessoa fez uma boca com pigmento rosa e ficou cinza ao redor. Por que ficou cinza? Por que a gente enxerga cinza se o pigmento é rosa? Vamos lá, explicação. Acabei de falar que para eu enxergar, a luz tem que bater aqui e voltar para o meu olho. Se essa luz bate aqui e não volta para o meu olho, ou se essa luz não bate tão bem aqui, eu vejo escuro. Por exemplo, num quarto escuro, um quarto sem luz. Por que eu não vejo nada que está ali dentro? Porque não tem luz. Porque para eu ver as coisas, a luz bate e reflete no meu olho. Quanto menos luz tem, mais escuro eu enxergo. Compreendem? Essa parte é muito importante. Então vamos lá, peguei esse pigmento aqui, que é rosa, e coloquei dentro da minha pele na camada correta. A luz que está aqui de fora da pele, ela bate no pigmento lá dentro e volta para o meu olho. Aí eu consigo, fora da pele, ver a cor rosa. Porque a luz bate aqui, o pigmento está na camada correta, ela bate e volta para o meu olho. Então eu vejo rosa. Então no caso, se eu fizer uma boca com esse pigmento rosa, eu vou ver essa cor aqui. Agora, e se eu colocar esse pigmento muito profundo na pele? Ele está muito profundo. A luz que está de fora da pele bate, não chega lá. Ou chega pouca luz. E quando chega pouca luz, volta pouca cor rosa para o meu olho. Quando essa informação luminosa não volta para o meu olho, a cor que o meu cérebro entende que aquilo ali está é cinza, azul marinho, escuro. É por isso que erro de profundidade a gente vê o pigmento tão escuro, cinza e expandido. É por causa disso. Então, como tá aprofundado aqui, a luz bate e não volta. É a mesma coisa, é uma teoria que se chama teoria do mar profundo. Quando antigamente tinha um navio e o marinheiro tinha que entender, o capitão ali, se ele passava ou não por aquele espaço, por aquela água, ele observava a cor da água. Quanto mais escura a água, mais profunda é a água. Quanto mais clarinho, quanto mais na beiradinha, mais límpida, mais clara, mais azul ou verde é a água. Então essa teoria se chama teoria do mar profundo e é por isso que a gente vê o pigmento lá dentro cinza. Então, se a gente erra a profundidade, o pigmento fica cinza, expande e não vai ficar bonito. Dá bastante curtir nessa live pra gente passar ela pra frente, porque isso aqui é muito importante e quase ninguém sabe, é novo até pra mim. Continuando, então erro de profundidade, a gente tem que despigmentar de preferência com o laser. Eu vou explicar o que o laser faz daqui a pouquinho e eu vou explicar por que o laser é melhor, tá? Cores fantasia. Quando eu tenho uma cor muito fantasia, tá muito rosa, roxo, azul, verde. Cor fantasia é cores vivas. Meu cabelo tem uma cor fantasia, é um vermelho, tá bem desbotado, mas é um vermelho. Então, se eu tenho uma sobrancelha vermelha e tudo mais, eu posso ou neutralizar ou despigmentar. Agora, se eu vou despigmentar ou neutralizar, vai depender da cor que está. Por quê? Quando eu trabalho com a neutralização de cores, eu tenho uma sobrancelha colorida e eu jogo outra cor para quebrar aquele indesejado ali. Só que a neutralização, ela funciona para algumas cores. Assim, se tá levemente, se tá clarinho, a gente consegue. Porém, se tá muito pigmentado, tá muito vermelho, tá muito colorido essa sobrancelha, o ideal é despigmentar. Porque aí, só tentando neutralizar, às vezes a gente não consegue ter um resultado tão efetivo, tá? Então, a despigmentação, ela vai ser ideal quando tiver bem coloridão. Se tiver só mais ou menos colorido, dá para neutralizar, não precisa despigmentar e o design tiver legal, tá?
No caso de sobrancelha colorida, eu já vou dar um adendo aqui, laser geralmente, pela onda deles ali, o raio que eles emitem, não despigmenta cores vermelhas, laranjas, rosa. Eu não sei se vocês já viram, pessoas que passaram pelo procedimento de despigmentação, ficar com um fundo vermelhinho na sobrancelha. Não sei se vocês já viram. Isso é normal, porque o laser, principalmente, ele não tende a tirar aquele vermelhinho ali. Ele tende a tirar cores escuras, cores mais profundas, cinza, preto, mas vermelho ele não tira. Então, nesses casos, o ideal seria a despigmentação ácida, eu vou falar dela daqui a pouco. E no caso de maquiagem definitiva, que são aquelas micros muito antigas, que eram tatuadores que faziam, gente, não adianta querer neutralizar. Neutralizar não vai funcionar, tem que despigmentar a laser, porque a despigmentação ácida às vezes não consegue ser tão efetiva, tá? Agora eu vou falar das diferenças das despigmentações. Ó, existe no mercado o jato de plasma, que é o eletrocautério, que é um aparelhinho que ele vai encostando e dando aquela, tipo, assim, bem leigo falando, tipo uma guimba de cigarro apagando na pele assim. Aí ele dá aquela cauterizada ali, aquela pele morre, sai, né, descasca, descama, e aí nasce uma pele jovem ali por baixo, sem aquele pigmento, porque o pigmento vai embora. É um tipo de despigmentação. O único contra que eu vejo desse tipo de despigmentação, eu gosto muito da técnica, tá? Eu não faço ainda, mas eu vou fazer curso nessa área, eu gosto, eu acho legal. O único contra é que se pegar em cima dos pelinhos, o pelinho cai, né? Lógico, ele nasce de novo depois, você não tá queimando o bulbo do pelo, não. Mas como no caso das sobrancelhas tem muito pelinho, pra gente tirar aí fazendo a cauterização, acaba pegando no pelinho. E aí você fica sem os pelinhos por um tempo. Então, eu não acho essa ideal por causa disso. Por isso que eu prefiro a ácida. Porque eu trabalho com ela, inclusive meus cursos são da ácida. Mas eu vou explicar daqui a pouco todas. A despigmentação salina é uma outra técnica de despigmentação que eu já vou adiantar. Eu, Tássia, não uso, eu não gosto. A gente tem um risco de hiperpigmentação muito grande, um risco de ressecamento muito grande dessa pele, tá? É uma mistura de água com sal marinho lá. E aí se faz ali com um dermógrafo. Eu aprendi essa técnica, eu tenho o certificado dessa técnica, eu nunca usei, eu tenho medo, tá? Essa eu não me adaptei. Por quê? Porque no caso dos ácidos, que eu trabalho, eu consigo entender qual a profundidade que eu vou colocar aquele ácido, eu consigo controlar, eu consigo neutralizar o ácido. Quando o ácido, eu não quero que o ácido haja mais, que ele pare de agir, é só eu neutralizar ele. Então eu entro com bicarbonato de sódio, eu entro com alguma coisa para neutralizar aquele ácido e aquele ácido para de agir. Então eu tenho controle sobre o ácido. Sobre o sal, a gente não tem controle. Passou ali, ele é ressecante, mas quão ressecante ele vai ser, a gente não tem controle. Se ressecar a um ponto que eu não quero mais, eu quero parar, a gente não consegue parar a reação. Então a reação ela continua acontecendo. Por isso eu não gosto da despigmentação salina, porque eu acho que o risco é muito grande e a gente tem pouco controle sobre aquela despigmentação. Pouquíssimo controle sobre aquilo. Sem contar que tem um risco muito grande de hiperpigmentação, de queloide, por exemplo, por causa dessa questão que a gente não tem controle sobre o sal, né? Que a gente não tem controle, eu quero parar o ressecamento, não tem como. Então eu não gosto dessa, tá? Tem o laser, que é um dos mais conhecidos. O que o laser faz? Vamos voltar com a minha tampinha aqui, que ela tá sendo minha didática de hoje. Meu pigmento está lá dentro da pele, tá? Está assim, ó, tudo aqui, essa parte aqui, eu quero tirar esse pigmento daqui. Esse pigmento é indesejado, eu quero fazer uma despigmentação. O que o laser faz? O laser vem aqui na pele, ele emite os raios dele ali, e ele quebra esse pigmento aqui em vários pigmentos pequenininhos, em várias partículas bem menores. Porque o meu corpo, ele não consegue tirar isso aqui tudo de uma vez, é muito grande para ele, tá muito difícil dele tirar. Mas aí, quando vem o laser e quebra em micropartículas, pequenininho, mini partículas, vai ficar bem menorzinho. Aí o meu próprio sistema imune consegue vir aqui, meus macrófagos fagocitam esse pigmento e vão excretar esse pigmento da maneira que vão acabar com ele, vai terminar com esse pigmento, acabou. E é assim que o laser funciona, então ele diminui o tamanho das partículas para o meu próprio sistema imunológico tirar aquele resto de pigmento dali. E aí a gente tem resultados muito bons em tatuagens,
em erro de profundidade, como eu comentei aqui um pouquinho mais cedo, porque o pigmento está muito profundo, mas geralmente profundidade fica escuro, o laser pega super bem em erro de profundidade. Pigmentos escuros, o único contra do laser é que ele não tende a retirar pigmentos avermelhados. Então aquela micro que está avermelhada, ou até mesmo você está fazendo o laser, está despigmentando, mas a micro está sobrando um fundo vermelho, aí o ideal seria uma despigmentação ácida, que eu vou falar dela agora, e um outro contra do laser acaba sendo também o valor, geralmente é um valor mais caro, né? É um procedimento mais caro. Mas, como eu falei, se tiver muito preto, se tiver muito errado o design, muito pigmento, muito escuro, erro de profundidade, tatuagem, aí é o laser que é a indicação. E a ácida, a gente trabalha com ácidos, a gente consegue neutralizar os ácidos, tá? Então a gente tem controle sobre aquilo ali. Por exemplo, joguei um ácido aqui, exemplo, e estou avaliando a minha reação ali na pele na hora do procedimento. Eu fico olhando aquilo ali e eu consigo ter o controle de até quando eu quero que aquele ácido tenha ação. Porque quando eu coloco o ácido aqui, ele automaticamente começa a fazer a ação dele aqui. Dependendo do pH desse ácido, por exemplo, a vitamina C. A vitamina C, ela é um hidratante. Por mais que ela seja ácido, que a vitamina C é o ácido ascórbico, tá? Por mais que seja ácido, ela é hidratante. Então, para o ácido realmente ser um ressecante ali e descamativo, vai depender do pH do ácido, do tipo de ácido. Então, quanto mais para baixo, quanto mais baixo o pH do ácido, mais ácido ele é e mais perigoso ele é. Só que a gente precisa de um ácido, um pH entre 4 e 3,5, para eu conseguir esse efeito descamativo sem ter risco e sem também ser hidratante, né? Que a ideia não é essa, realmente eu quero a despigmentação. Então a gente tem o controle do ácido, a gente passa o ácido ali e fica analisando aquela pele. Quando a pele começa a dar uma diferencinha, ficar mais branquinho, aí quer dizer que deu o frost, vai depender do ácido, tá? Por exemplo, se for alguns tipos de ácidos que tem no mercado, eles já são mais cristalizados. Então, a gente às vezes acha que deu frost, mas não deu, porque o ácido forma uns cristalzinhos. Mas enfim, o máximo que o ácido pode chegar é no frost. Se deu frost, aí a gente neutraliza o ácido na hora, tira ele na hora, para não ter nenhum problema. Porque quando eu coloco um ácido, eu tenho que avaliar aquilo ali, eu tenho que entender qual é o ácido que eu estou colocando para aquela pele, que eu estou colocando para aquela pele. Tem peles que eu posso usar ácidos mais agressivos, tem peles que eu não posso usar ácidos mais agressivos. Por exemplo, as peles mais pigmentadas têm melanócitos mais ativos. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. E aí, independente da despigmentação, a gente não costuma fazer despigmentação em pessoas com fototipo 6, por exemplo, de pele. É muito complicado fazer despigmentação em fototipo 6, por exemplo, que é uma pele bem pigmentada. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Então eu consigo, por exemplo, se eu for usar uma pele mais morena, que não seja o 6, mas 4, 5, usar um ácido mais leve para eu ter mais controle sobre aquele procedimento. E numa pele mais clara eu posso usar um pouquinho mais no ácido. Mas eu tenho controle, é só eu observar a pele, eu vejo a reação acontecendo. Errei um fio aqui agora, o que eu faço? Se eu errei um fio aqui, por exemplo, eu venho com um palitinho, pego a água oxigenada cremosa, 10 volumes, passa em cima, espera uns 10 minutinhos que vai ficar branquinho no lugar e esse fio tende a não fixar. Vai dar uma oxidada naquele pigmento ali, ele tende a não fixar, tá? Ou arrancar a casquinha, né? Se você arrancar a casquinha, deu casquinha 1, 2 dias depois. Arranca a casquinha, o fio não vai ter fixação. E deixa eu falar aqui sobre a despigmentação, que eu acabei de falar que fototipo 6 a gente não faz despigmentação. Por quê? Ai, Tássia, só acabar. Por quê? Tássia, então se eu for negra e eu tiver um pigmento indesejado, eu não despigmento? Tássia, não despigmento. Eu mando para uma dermatologista que vai saber indicar direitinho, explicar para ela tudo que ela pode fazer para evitar uma mancha. E por que dá mancha? Deixa eu explicar. Aqui, ó. Aqui, não sei se vocês já viram, a pele aberta, essa é a camada basal, aqui está a epiderme, acima dessa ondinha, dessa lombriga que eu fiz aqui, tá a epiderme, e abaixo está a derme, né, derme papilar, derme reticular, eu acredito que vocês já tenham visto isso na vida, mas enfim, se não viram, está aqui.
Meus melanócitos, eles ficam aqui, ó, bem aqui, ó, em ciminha, na camada basal. Melanócito é a célula que produz a melanina, que dá cor para nossa pele. Quanto mais escura é a pele, mais ativo é o meu melanócito. O melanócito, ele é uma célula normal, igual qualquer outra célula, e ele tem uns bracinhos assim, ó. E nesses bracinhos, ele vai depositando a melanina ali. Então, por exemplo, peguei um sol, eu sou um melanócito, né? Aí eu tô na minha pele e eu peguei sol. Meu melanócito, ele vai produzir a melanina nos galinhos dele e vai depositando a cor lá nos bracinhos dele ali, para ir colocando cor naquela pele. Então, uma pele que é mais clarinha, os melanócitos são menos ativos, vai ter um pouquinho aqui de melanina. Quanto mais escura é a pele, mais ativos são esses melanócitos e mais cor tem essa pele, mais melanina tem. Conseguem perceber? Quanto mais melanina tem, mais escura essa pele fica. E qual que é o perigo da despigmentação em relação a fototipos muito altos, a fototipo 6, né, peles negras? Quando eu faço uma despigmentação, eu tenho uma inflamação na pele. Na verdade, toda vez que eu tenho uma injúria, que eu tenho um corte, que eu caí, eu ralei o joelho, enfim, eu tenho uma injúria, eu tenho um machucado e eu posso ter uma hiperpigmentação, porque eu causo uma inflamação local, tá? A micro a gente também causa uma inflamação local, mas é uma inflamação mais controlada. No caso da despigmentação, é como se fosse uma queimadura, é uma queimadura controlada, tá? Mas a pele age como se fosse uma queimadura. Vocês já repararam, pessoas negras com peles mais escuras tendem a fazer a axila na cera, por exemplo, dá uma mancha escura na axila, dá uma mancha escura na virilha, porque faz na cera, por exemplo. Por que dá isso? Porque peles mais pigmentadas têm os melanócitos que eu acabei de falar aqui mais ativos. Então, qualquer coisinha, eles são ativados e aí causa uma mancha, porque eles vão produzir mais melanina do que deveria. Então, a gente também vê em pessoas de pele mais morena, às vezes ralou o joelho, dá uma mancha no lugar. Chutou a porta, cortou a perna, dá uma mancha no lugar. Então, é um risco muito grande, a gente chama de hiperpigmentação. É uma mancha escura que dá no lugar, tá? Por quê? Porque os melanócitos dessa pele, eles já estão acostumados a produzir bastante melanina, para manter aquela cor ali bem pigmentada. Só que esses melanócitos são muito reativos. Então, quando eu causo uma queimadura, uma inflamação, um corte, eu gero uma inflamação aqui. Quando eu gero uma inflamação, se essa inflamação não é controlada, esse melanócito ele não sabe o quanto de cor, o quanto de melanina que ele tem que produzir. E aí ele produz muito mais melanina do que ele deveria. E aí causa uma mancha aqui. É por isso que em fototipos altos a gente não tende a fazer despigmentação. Por quê? Por causa desse risco de hiperpigmentação. Tem uma outra coisa que eu queria falar, só para finalizar aqui, eu já abro os comentários para vocês perguntarem. Sobre se a despigmentação é perigosa. Gente, a despigmentação não é perigosa, caso você saiba realmente trabalhar, né? Não pode só comprar um ácido no Mercado Livre, não pode comprar uma caneta laser removedora de pigmento no Mercado Livre sem saber usar. Porque eu vejo que as pessoas têm muito medo do ácido, porque o ácido, não sei o quê. O laser também, se você usar ele errado, ele queima, né? Então, assim, é a mesma coisa assim, dirigir é perigoso? Se você souber dirigir, não. Você vai entender o que você tem que fazer. Agora, dar um carro na mão de uma pessoa que não sabe dirigir, aí é um risco muito grande. Então, despigmentação não é perigoso. Se tiver um bom curso, se aprender direitinho, não tem nada de perigoso, é só saber trabalhar. Só que o problema que a gente vê é que as pessoas compram produtos aí no mercado para começar a trabalhar, não sabem o que estão fazendo e queimam o rosto das pessoas. Então, muito cuidado com isso. Deu para entender bem a questão da diferença da neutralização para camuflagem, para despigmentação, de uma técnica de despigmentação para outra? Deu para ficar bem claro? Quais ácidos eu indico? Gente, essa pergunta eu vou evitar responder aqui. Sabe por quê? Eu juro, vocês sabem muito bem, eu não guardo conhecimento, mas eu tenho medo porque eu recebo muita mensagem
no direct de pessoas que queimaram o rosto de outras pessoas porque não fizeram o curso, só compraram um ácido, não sei o que, e usaram sem saber e queimaram o rosto de alguém. Então, por causa disso, eu não vou dividir essa informação aqui somente por causa disso, tá? Mas saibam que a gente consegue ter o controle sobre os ácidos para escolher qual é o ácido indicado para cada pele, por exemplo. Como saber a melhor técnica? A Ana está perguntando. A melhor técnica, a gente vai avaliar aquelas questões que eu falei. Se tem erro de profundidade, laser. Não é que a despigmentação, por exemplo, ácida ou a com eletrocautério não vai funcionar, mas o laser ele funciona melhor com erro de profundidade, tá? Então, por exemplo, tatuagem, maquiagens definitivas, erros de profundidade muito grotescos, que tem muito pigmento, tá muito escuro, muito pigmentado, o laser é o mais indicado. Agora, se tá colorido, azul, vermelho, rosa, roxo, alguma coisa assim, a ácida vai acabar sendo melhor, tá? Mas se tiver escuro, marrom, mas não tiver erro de profundidade, também pode ser a ácida ou até mesmo o eletrocautério, né? O jato de plasma. Então, vai depender da técnica escolhida aí. Os únicos fatores são, se tem erro de profundidade, é laser. A ácida geralmente não funciona. E se tá vermelho, é a ácida. O laser geralmente não funciona. As únicas regras específicas são essas. Qual a duração do curso de despigmentação? Eu não sei as horas, sinceramente falando. Acho que são 6 horas. Mas vocês têm acesso a ele durante 2 anos. Eu sempre subo aulas novas e tal. Jato de plasma. Eu expliquei no início da live como que é o jato de plasma. Ele faz uma cauterização. É como se fosse uma guimbinha de cigarro ali, vinha apagando aquilo ali. E aí dá uma leve queimadurinha ali. Essa pele vai regenerar e a pele que tem o pigmento vai embora. Ela é lesionada, esse pigmento vai embora junto com essa lesão e aí nasce uma pele nova ali embaixo. Eu não trabalho com laser, a Lari perguntou. Não trabalho com laser ainda, viu? Adoraria. Sim, os ácidos servem para despigmentar. O meu curso é de despigmentação ácida. Eu tenho o curso online de despigmentação ácida. É a que eu trabalho, é a que eu gosto, é a que eu sempre falo. Dermógrafo para trabalhar com a despigmentação. Qualquer um. Gente, esse negócio de comprar dermógrafo mais caro é quando a gente precisa de um traço fino, um traço real, por exemplo, olhos, por exemplo, fio a fio na sobrancelha, aí tem que comprar um dermógrafo melhor. Mas para despigmentação pode ser qualquer um, tem dermógrafo de R$200, pode ser qualquer um. Para pigmentar a pele escura tem segredo? Não tem que pigmentar não, mas a gente tem que sempre lembrar a cliente que ela não pode pegar sol, que eu expliquei aqui, né? Que ela pode ter uma reação, causa uma inflamação ali e pode ter uma hiperpigmentação. É por isso que as clientes não podem pegar sol no pós-micro também, porque o sol é inflamatório, causa uma inflamação, a micro já causa uma inflamação e se a cliente pega sol, ela pode ter uma mancha ao redor ali. Então, a gente também, não só na despigmentação, mas na micro também não pode pegar sol. Nenhum procedimento estético pode pegar sol. Despigmentar com jato de plasma, pode usar anestésico? Marina, tá aí uma pergunta. Acredito que sim, tá? Eu nunca vi ninguém usando anestésico. Eu não trabalho com a técnica ainda, tá? Eu quero fazer o curso, mas eu não trabalho ainda. Eu trabalho com a ácida. Na ácida, a gente usa o anestésico. Abre a pele direitinho, porque depois o ácido vai entrar naquilo ali. Então, tá tudo certo. Agora, o jato de plasma, eu nunca vi ninguém usar o anestésico. Mas eu acredito que dê pra usar, assim, aquele pele fechada, né? Por exemplo, um Dermomax da vida, um ATK-TX, que passe por fora sem furar a pele, para depois vir com o jato de plasma. Não trabalho com jato de plasma, eu trabalho com a despigmentação ácida. É indicado sim usar o anestésico. Gente, despigmentação, se você faz sem anestésico, dói, tá? É um negócio que você tem que ficar ali no mesmo lugar várias vezes, cutucando. Não só a ácida, mas o jato de plasma, o laser também. Dói. Por mais que o laser seja muito rápido, eu também não vejo o pessoal utilizando anestésico. Mas a ácida eu uso anestésico zero dor, a pessoa não sente nada. Quando se comete um pequeno erro na micro, eu já falei disso aqui na live, ou água oxigenada 10 volumes cremosa no lugar, ou arrancar a casquinha depois que der a casquinha ali uns 2 dias. Para pele madura, qual técnica mais segura? Independe, isso aí. Vai depender de como está o pigmento. Se o pigmento está com erro de profundidade, muito cinza e escuro, laser. Se o pigmento está avermelhado, claro, não tem erro de profundidade,
ácida. Aí vai depender de como está o pigmento. A ácida é feita com tribólio dermógrafo. A técnica que eu uso é a do dermógrafo. Se a cliente fez uma micro e não gostou, posso fazer a despigmentação depois de quanto tempo? Sempre esperar cicatrizar. 30 dias depois, aí a gente despigmenta. Só que tem aquele porém. Errou o fio na hora você consegue tirar. Se você deixar o trem cicatrizar 30 dias, aí depois é só uma despigmentação. Então, errou o fio na hora, tira ele na hora. Igual eu falei, com água oxigenada, alguma coisa do tipo, né? Que eu falei aqui na live. Água oxigenada 10 volumes. Ou arrancar a casquinha depois. Porque se você espera cicatrizar 30 dias, ele vai ter fixação. E aí, só despigmentação. Tem fórmulas diferentes de ácido, sim. Você escolhe qual ácido você quer trabalhar, qual é a fórmula, tudo direitinho. Não, é aplicação tópica. Gente, errou um fio. O fio tá aqui. Passa com palitinho em cima, deixa a água oxigenada naquele fio, uns 10 minutinhos. Vai ficar branco e o pigmento não vai ter fixação. Ou ele vai clarear bastante. Eu já testei essa, viu? Quando eu comecei, eu já errei uns fios aí na vida também. Deu certo, clareou. Não tirou tudo não, mas clareou bastante, já ajudou. Pele oleosa é uma pele com melanina alta? Não tem nada a ver. Aqui, ó. Melanina é a proteína que dá cor para nossa pele. Então, quanto mais escura a pele é, mais melanina ela tem. Não tem relação com pele oleosa. A pessoa pode ter uma pele clara, com pouca melanina, e ter a pele oleosa. Sim, eu tenho o curso da despigmentação ácida. A Neuma tá adorando das aulas, ficou muito feliz. Sobre a Ox tem que ser cremosa. Porque senão a líquida você joga nela inteira sem ver. A cremosa você consegue colocar só num ponto. A líquida você vai jogar ela na sobrancelha inteira sem ver, ela vai esparramando. Então tem que ser a cremosa. Como despigmentar contorno dos olhos? Gente, contorno dos olhos, dermatologista, tá? Laser. Elas usam um protetor ocular que põe no olho mesmo, assim, para não queimar o olho, né? Para não dar problema na visão. Põe um protetor ocular e faz o laser ali em cima. Então, é assim que faz. Aí é dermatologista. Em relação à água oxigenada, a gente usa até a data de validade ou depois de aberto em 6 meses? Você já está falando do pigmento, né, Ru? Pigmento após aberto dura 6 meses. Gente, vou explicar isso aqui. Ó, eu tenho aqui um pote de pigmento, tá? Fechado. Saiu da fábrica, ele dura 2 anos se ele ficar fechado. Mas ele acabou de sair da fábrica, ele tem uma validade de 2 anos. Mas eu abri. Ele vai durar 2 anos? Não, ele vai durar 6 meses. Por quê? Porque Deus. Porque quando o pigmento está fechado, ele sai da fábrica esterilizado. Então a fábrica sabe que não tem nenhuma bactéria, nenhum fungo, nada, nenhum vírus aqui dentro. Quando eu abro ele para o mundo pode estar contaminando meu pigmento. E eu não posso colocar pigmento contaminado na pele de alguém. Posso causar infecção e tudo mais. Então, 6 meses é a data que a empresa que fez a esterilização desse pigmento garante que o pigmento vai continuar estéril. Após esse tempo, não é que o pigmento perdeu, as cores vão mudar, não é isso. Mas ele está contaminado. Aí você joga fora e compra outro. Para trabalhar com a despigmentação é a mesma coisa da micro. É só você ter um curso na área de despigmentação. Para ser micropigmentador, a gente não precisa ser esteticista, nada do tipo. A gente precisa ter o curso de micropigmentação. E a despigmentação é a mesma coisa. Quando despigmenta, consegue fazer outra micro? Consegue sim. Só aguardar essa pele ser regenerada, aguardar os 30 dias, ver o quanto clareou e aí a pele vai estar íntegra. A pele tem que ficar íntegra. Se deu algum problema na pele, alguma queimadura, alguma coisa depois, é porque houve algum erro nessa despigmentação. Para realizar outro procedimento 30 dias depois, pelo menos, que a pele vai estar cicatrizando. A Maria Lúcia mandou, tem muita cliente que tem aquele método antigo e quer que faz o método novo. Gente, não adianta pegar a sobrancelha tatuada para refazer, não vai ficar legal. Aquilo ali tem que despigmentar para depois fazer uma técnica mais nova. Porque a cor muda, os pigmentos tinham muito azul, fica colorido, fica esquisito, fica horrível, né? Vai passando o tempo, fica ruim. Então, aquilo ali é despigmentação, tá? Não adianta, tem que despigmentar. Não fica tentando corrigir o incorrigível. Super feliz com o seu vídeo, chamando atenção para Tocantins. Ah, que fofa. Qual ácido? Aí vai depender da pele. Dependendo da pele, a gente usa um tipo de ácido, uma formulação.
vai depender da pele mesmo, do estado que tá. Em quanto tempo se pode atender após o curso? Na hora, você terminou o curso, você já tem o certificado, compra seus materiais, já pode começar a atender. Então o jato de plasma pode prejudicar os pelos? Não. Eu falei isso na hora, gente, porque é o seguinte, ele vem como se fosse uma guimbinha de cigarro, bem leigamente falando, descamando e queimando aquilo ali. Queimando não, né? Cauterizando, mas deu pra entender. Falando de uma forma leiga pra vocês entenderem. Não tem como a gente encostar só onde tem pigmento. Vai encostar onde tem pelo também. E o pelo, se eu vir com uma guimba de cigarro aqui, queimar aqui, o pelo vai cair. Lógico, né? Eu queimei. Mas depois ele nasce de novo. Você não tá atrapalhando essa raiz, esse bulbo capilar, não. Ele vai nascer de novo. Só que, além de dar a casquinha, pode ser que fique sem os pelinhos em alguns pontos, porque pega exatamente em cima do pelinho. Então, depois volta a nascer, mas fica sem os pelos ali nos primeiros dias. O laser também, o laser deixa os pelos brancos, tá? O laser, quando ele vai jogar a luz ali, ele entra e diminui o tamanho das partículas aqui de pigmento, né? Então ele quebra aquelas partículas. Quando o pelo é escuro, ele não sabe muito bem ver o que é pigmento e o que é a própria melanina do seu pelo, ó. E aí o pelo também fica branco. Vai ficar branco para sempre? Não. Fica branco só nos primeiros dias, depois o pelinho vai nascendo, crescendo e a cor volta, tá? Então, a ácida, é por isso que eu trabalho com ela. A ácida é a única despigmentação que a gente não tem alteração no pelo. O pelo continua igual, a pessoa tá ali com aquele pelo ali e pronto. Porque falar com a cliente, você vai ficar com pelo branco, ou falar para a cliente, você vai ficar sem os pelos durante 15 dias, gente, é muito tempo, né? Eu acho. Então, não prejudica, mas nos primeiros dias você pode ver essa diferença aí. Pessoal que quer saber mais sobre o curso de despigmentação, chama no direct que eu mando o link para vocês, tá? A gente conversa. Em relação ao pigmento vermelho que o laser pode deixar na pele, pode depois fazer uma despigmentação ácida? Pode. Não só pode, como deve. Porque se continuar fazendo laser, o vermelho não vai sair. E aí a gente entra com a ácida. Dermógrafo para micro. Gente, deixa eu dar uma dica para vocês. Tem dúvida? Eu quero saber dermógrafo. Joga lá no YouTube. Tássia Dermógrafo no YouTube. Vai aparecer. Tem vários vídeos. Quero saber de neutralização. YouTube, Tássia Neutralização. Tem um monte de aula lá, tá? Então aproveita o conteúdo do YouTube também, porque lá tem, muita coisa. Dermógrafos, olha lá por favor, porque essa live aqui não é de dermógrafo. Depois eu posso até ver se eu faço alguma live falando um pouco mais sobre isso, algum conteúdo, tá bom? Vamos tentar focar nas perguntas de despigmentação. Quanto tempo depois pode fazer? 30 dias. Sim, a água oxigenada serve para corrigir na hora, já respondi. Gente, ótima pergunta. A despigmentação ácida serve para labial? Eu já vi pessoas fazendo, mas aqui de fora do lábio, né? Quando o pigmento ultrapassa e vem aqui para fora, na boca mesmo, eu nunca vi não, acredito que não possa fazer não. Mas como eu já falei para vocês, eu não sou um ser humano que sabe tudo. Na boca eu tenho que pesquisar, eu não sei, eu nunca vi ninguém fazendo, só aqui de fora. Só o jato resolve para todas as sobrancelhas? Quando for erro de profundidade, o ideal é o laser. Tatuagem, erro de profundidade e maquiagem definitiva. De resto, as outras duas conseguem dar certo bem, que é a ácida ou a jato de plasma. O ácido despigmenta todas as cores, mas se tiver muito profundo, ele não tira. Aí tem que ser o laser. Quantas sessões de despigmentação? A gente faz uma sessão para ver, depois de 30 dias, quanto clareou, quanto está sendo essa cicatrização, quanto está saindo de pigmento. Aí a gente vai avaliando, tá? Amor, estamos no final da live. Não consigo responder todas, vocês me desculpem, eu tentei ir de uma em uma, mas tem muita dúvida. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho. Beijos, amores, muito obrigada. Amo vocês de coração. Deus abençoe muito, tá bom? Beijo, com Deus.